Vivemos em um mundo em constante transformação, conduzido por dinâmicas políticas, culturais, econômicas e de poder que impactam na sociedade e na vida individual. As inúmeras crises e conflitos modificam o cenário internacional a cada dia. No programa de hoje, nós vamos conhecer a proposta de ação do curso de especialização em Relações Internacionais Contemporâneas, curso que é voltado a profissionais de diversas áreas que procuram atualizar seus conhecimentos na área internacional. Isso aí, o Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde, professora, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela TV e também pela rádio Univale. Para você, também pode acompanhar a gente pelo nosso Facebook e também pelo nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Isso mesmo. Bom, nosso entrevistado de hoje é o professor Walter Barbieri Júnior. Ele é coordenador do curso de pós-graduação em Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui o nosso curso de especialização. Estou aqui à disposição, né, para tirar as dúvidas de vocês. Claro que a gente vai aproveitar para bater um bate-papo sobre relações internacionais. Eu mais gosto de discutir relações internacionais. Legal. Comigo mesmo. Bom, esse mundo globalizado que a gente vive hoje, né, acaba dando importância para essas relações internacionais em vários âmbitos, né? Então, vamos puxar um pouquinho para a abordagem do curso. Claro. Em termos gerais, o curso aborda que relações internacionais contemporâneas? A quem interessa esse curso, professor? Certo. O curso, quando ele foi estruturado, né, ele nasce justamente de um trabalho dos docentes do curso de graduação de Relações Internacionais. O nosso curso de graduação, ele tem 20 anos de existência, um reconhecimento amplo por parte dos institutos de avaliação, né, do Ministério da Educação. E é um momento que nós sentimos a necessidade justamente, né, de ofertar para a comunidade um curso de pós-graduação na área. Esse curso ele nasce bastante estruturado, né? Ele tem mais de um ano de discussão interna, onde aproximadamente 2/3 dos nossos professores são professores mestres e 1/3 doutores. Então, o que qualifica bastante o nosso curso, né? Além disso, além dessa abordagem interna dos docentes do nosso curso, a gente também está trazendo a oportunidade de outros docentes de outras áreas, de instituições renomadas, como a própria USP, o UNB, que também vai participar do nosso curso. Legal. E o foco principal? Como é que você poderia resumir esses objetivos dessa especialização? Certo. Discutir relações internacionais significa sempre discutir a atualidade. O nome do curso já mostra isso, né? Relações internacionais contemporâneas. Contemporâneas é justamente a conceituação passa pela atualidade. E o mundo é extremamente dinâmico, né? Uma análise que a gente faz hoje do mundo 2017 não é a mesma análise que foi feita no passado, haja vista, por exemplo, a eleição do Donald Trump, né? Ou mesmo o impacto de uma crise econômica de 2008, a própria ascensão da China. Tem uma série de fatores que impactam o mundo, onde hoje há uma ação, seja política, econômica ou social, numa determinada região do planeta, devido à globalização, o impacto é internacional, né? Então, todo esse pacote vai ser abordado da especialização. Nós dividimos estruturalmente nosso curso em 3 eixos, né? Onde a gente vai ter um eixo para discutir temas contemporâneos em si, como a própria China, política externa norte-americana, América Latina, já visto Europa agora, com a questão da crise dos refugiados. Um segundo eixo estruturante é uma discussão teórica, né? Porque é o campo científico das relações internacionais. E um terceiro eixo, que é uma novidade, né? Um diferencial nosso, singularidade do nosso curso de RI, é justamente trazer a questão das abordagens culturais das relações internacionais, como, por exemplo, a questão do feminismo e as relações internacionais. Então, Muito isso legal. é uma novidade contemporânea, né? Muito Usando bom. aqui uma ponte com o nosso título, né? Quais são as principais dinâmicas que definem as relações internacionais contemporâneas? Essa pergunta assim, é bastante interessante porque remete à questão da chamada globalização, da internacionalização como um todo. E o processo de internacionalização, ele não remete apenas a um aspecto político, econômico, social ou cultural. Remete-se em todos os campos. E, ao mesmo tempo, esses campos, eles se interagem.
Então, nesse sentido, o entendimento das relações internacionais passa como que é construída, como que em estágio que está a relação entre os Estados nacionais, que nível que está das organizações internacionais. E uma dinâmica internacional, como eu coloquei anteriormente, ela, na medida em que ela é volátil, ela se transforma, a postura, por exemplo, né, dos Estados Unidos hoje com o Donald Trump, é uma postura que reforça o papel dos Estados Unidos preocupado com os Estados Unidos em si. Denota aí uma preocupação menor dos Estados Unidos em relação ao processo de influência sobre outros estados nacionais. Então, nesse sentido, isso é apenas o aspecto econômico, aspecto político, mas que resvala na questão econômica, por exemplo, com protecionismo comercial, né? E a pergunta fica muito mais, digamos assim, a questão fica muito mais interessante quando a gente relaciona a China com esse cenário, ou quando a gente relaciona a crise dos refugiados, como que o Trump dialoga com os refugiados, ou com a questão da imigração. Então, e é fundamental o conhecimento, digamos assim, dos profissionais, né, de diversas áreas, muito além dos egressos de relações internacionais, o conhecimento dessa dinâmica internacional. Exatamente. Né? O egresso do direito, conhecer a questão do direito internacional que está contemplado entre as disciplinas que será abordado no curso. Né? O egresso de comércio exterior. É fundamental ele ter uma projeção de mundo estratégica para determinar qual é o melhor mercado que vai ser atendido. Né? Então, o historiador, né? Então, as relações internacionais é inerente do campo do conhecimento das relações internacionais, essa multidisciplinaridade, digamos assim, faz parte do campo. Né? Legal. Jornalistas também podem pegar carona aí, né? Com certeza, serão muito bem-vindos, né? Legal. Muito bem-vindos. Bacana. Agora, professor Walter, falando de política, né? Eu sei que é difícil desconectar a política da economia, você já falou do Trump, e não tem como falar só de política e só de economia, mas de que maneira, não sei se você pode citar alguma disciplina, enfim, as questões políticas no ambiente internacional vão estar sendo discutidas dentro dessa especialização? Há, por exemplo, uma disciplina de geopolítica, né? A questão da geopolítica, ela analisa no campo das relações internacionais justamente o campo de força entre os estados nacionais no contexto das chamadas relações internacionais. Né? Então, o que representa, por exemplo, a ascensão do Donald Trump na eleição norte-americana, a tomada de poder, o que representa isso em termos de poder para a Ásia? Novamente, né, o antecessor do Donald Trump, o Obama, ele vinha estabelecendo uma série de acordos, de aproximações, de tratados comerciais com os países do Pacífico, né, que costurava ali países do leste asiático e países, né, inclusive da América, da costa oeste da América, como, por exemplo, na América do Sul, o próprio Peru, né, o México fazia parte do acordo ali. E além dessa questão econômica, ela amarra por uma questão geopolítica, estratégica, de influência dos Estados Unidos na região. Na medida em que o Donald Trump é eleito, né, o quadro político, e ele simplesmente coloca que os Estados Unidos não vão participar mais desse acordo comercial, ele abre, digamos assim, o maior campo de atuação, de autonomia, de poder político, geopolítico da China na região do Pacífico. Né? Entendi. O que, digamos assim, esse processo caminha por uma tendência cada vez maior de fortalecimento da China, na medida em que os Estados Unidos eles acabam se recolhendo no sentido de maior preocupação com o Estado interno, com o Estado-nação em si. E na medida em que os Estados Unidos perdem essa oportunidade que o acordo, né, por exemplo, do Obama trazia na região do Pacífico, a China ela abre um leque maior de oportunidades. Bacana, acho que é uma oportunidade, você chegou mencionando o seu doutorado, você trabalhou pesquisou exatamente essa relação com a China, as relações da China com o mundo e tal. Explica um pouquinho melhor qual foi a tua pesquisa, como é que você está trabalhando com isso. A minha tese de doutorado, ela aborda justamente o processo de desenvolvimento econômico chinês, né? Como que ele foi construído historicamente. A China é um país que demonstra um dinamismo dentro do chamado capitalismo internacional, que na história do sistema capitalista nunca houve. Então, há algumas décadas,
como por exemplo, na década de 1990 e também na década dos anos 2000, a economia chinesa crescia acima de 2 dígitos, né? Houve o maior crescimento da história do capitalismo internacional entre 2002 até 2008, até a crise internacional. E a principal alavanca desse grande desenvolvimento internacional chama-se China. Na medida em que o desenvolvimento chinês passa a pautar, em que as grandes empresas do mundo, inclusive norte-americanas, produzem dentro da China, isso alavancou, por exemplo, o preço de matéria-prima, de commodities, o que permitiu o processo de enriquecimento de populações de países, digamos assim, mais periféricos do sistema internacional, como próprios países africanos, a própria América Latina. Então, o meu estudo passa de que forma, né, dentro da tese de doutorado, de que forma foi construído esse processo de desenvolvimento econômico e, particularmente, a relação que o Estado teve, que é muito presente na economia chinesa, como impulsionador desse crescimento econômico, né? Pós-Deng Xiaoping, que foi um grande presidente chinês, né? Que começa as reformas de mercado a partir de 78, que é um processo que continua até hoje, né? A China, ela mexe um dedinho, o impacto na economia internacional é enorme, assim como o próprio Estados Unidos, né? São 2 gigantes, né? No século XXI a gente tem 2 gigantes, né? Bacana, quando a gente começa a mexer com esses dados, sim, né, esses peões aí desse tabuleiro, parece que as coisas vão ficando mais claras, mas também mais complexas, né, professor? Porque as relações internacionais têm meandros de todo tipo, né, Isabela? Com certeza. E, professor, como serão abordadas as questões de diferenças culturais, assim, de cada país nas relações internacionais? Assim, a gente falou sobre a China, que tem uma cultura muito diferente da nossa, assim como em todo o país, né? Cada país tem a sua cultura. Essa coisa das questões culturais é o diferencial que você estava dizendo. Exato, né? Assim, é inerente do curso de Relações Internacionais esse processo de entendimento das diferenças culturais. Conceituais que aparentemente, né, no primeiro momento, a gente possa entender que representa um conceito universal, como por exemplo democracia, certo, que é um conceito muito tradicional aqui no Ocidente, que nasce com os gregos lá na Antiguidade, mas o conceito de democracia na China é outro. Estou utilizando China, né, porque é a minha praia de confiança, digamos assim, né? Mas o conceito de democracia dentro de outros países, mesmo na Rússia, também é outro, né? Então, a riqueza do campo das relações internacionais, e aí, né, eu aproveito para colocar a importância de outros profissionais participarem do nosso curso, como um egresso do comércio exterior, que vai estender o mercado para outros países. Ele acaba aprendendo, digamos assim, essa riqueza cultural. Como é a cultura da África? Até porque isso pode travar as relações econômicas ou políticas. Sem dúvida. O processo de negociação, o processo de mercado, ele não é simplificado simplesmente pela relação custo, demanda, preço, passa por outros significados também, né? E o entendimento da cultura, dessa diversidade que o campo das relações internacionais ela aborda, ela carrega, facilita todo esse processo, né? Então, o conceito de família é um conceito também que é diferente de um país para outro. A vestimenta, até a simples a abordagem, como que você senta numa negociação ou mesmo numa refeição que você vai fazer na China, né, e no Brasil, são questões diferenciadas, né? E, embora a abordagem, a essência do nosso curso é uma discussão teórica de conhecimentos acadêmicos sobre esses grandes temas das relações internacionais, ela acaba, digamos assim, dialogando, tendo uma aproximação com esses assuntos, digamos assim, que passam mais dentro da superfície, digamos assim, do campo das relações internacionais. Muito bacana. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas já podíamos deixar aí as formas de contato para os interessados em participar desse curso, né, professor? É claro, agradeço. O contato ele pode ser feito diretamente com a Secretaria de Pós, ou mesmo, né, visitar o link que aparece no site ali, aparecem informações prévias, né? E todo o processo da documentação já fica ali,
mas o contato efetivo é com a secretaria da pós mesmo. Então, e também, né, o aluno que acessa o site da página do curso também tem o meu e-mail, eu fico à disposição para tirar de dúvidas. Está bem fácil aqui, eu acabei de entrar. Se você entrar no site da Univale, vai lá em pós-graduação, MBAs, ele está como MBA, né, professora? Especializações e pós-graduações. E vai estar lá, Relações Internacionais, tem todas as disciplinas, tem o e-mail. Então, quem quiser saber esses detalhes, entra lá online. E lembrando que a nossa matrícula ela vai até o final de abril, né? Então, isso é muito importante. O início das aulas, a gente vai iniciar na segunda semana de maio. Ok, esse é o curso de Relações Internacionais Contemporâneas. Depois do intervalo, a gente conversa mais com o professor Walter. Isso aí, nós já voltamos. A nossa conversa hoje é com o professor Walter Barbieri Júnior, professor responsável pelo curso de pós-graduação em Relações Internacionais Contemporâneas. Inscrições abertas até abril, né? Exato. Final de abril, né? Final de abril. Professor, e com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, como você avalia o poder sociopolítico atual nos Estados Unidos? A análise do governo Trump, a vitória do Donald Trump, ela tem que ser muito bem estudada, muito bem avaliada, né? A grande pergunta que tem que ser colocada é por que o Trump venceu e, nesse sentido, cabe uma análise prévia do eleitor Trump, né? O eleitor Trump é um eleitor fruto de um processo de dificuldade, de exclusão, de trabalho, junto ao processo de globalização. Vou trazer a China de novo, eu não consigo deixar a China de lado, né? Faz parte da minha natureza de estudo. Nos últimos 20 anos, com o processo de internacionalização, globalização das relações internacionais, houve um deslocamento por parte das empresas na Ásia, porque o custo produtivo asiático, particularmente chinês, ficou muito mais barato que nos Estados Unidos. Esse deslocamento das fábricas dos Estados Unidos para a China há um processo, então, de empobrecimento dos trabalhadores norte-americanos nos últimos 20 anos. E esse processo de concentração de renda traz, digamos assim, um enorme descontentamento com o staff tradicional político norte-americano. Então, quando houve o resultado das eleições, a vitória do Trump, havia uma surpresa enorme, né, por parte, né, inclusive particular. Eu não esperava, eu entendi a força do Trump dentro da eleição, mas a gente fica imaginando, né, que o poder dos grandes centros como Nova York ou mesmo a Califórnia, né, vinculados a Hillary Clinton, fosse, né, sair vitorioso nessa história toda. Só que os Estados Unidos é um país muito grande, assim como é o Brasil, assim como é a China. Há diferenças enormes entre as regiões e o eleitor clássico do Trump é um norte-americano que está, digamos assim, descontente com o processo de concentração dos últimos 20 anos. Agora, há um desafio enorme de legitimidade ao governo Trump. Que desafio? Ele prometeu trazer de volta as indústrias para dentro do território norte-americano. E como que fica essa possibilidade do campo da realidade? Já que as empresas, elas procuram no mundo internacionalizado, elas procuram menor custo de produção. E custo de produção, você não faz um custo de produção mais barato por decreto. Isso é construído historicamente, que passa por uma série de coisas, de infraestrutura, custo de trabalho, subsídios fiscais, que não é uma canetada que traz isso de volta. Então, ele ganhou esse eleitorado, agora ele precisa contemplar esse eleitorado. O que transforma, assim, extremamente desafiador, digamos assim, o poder, né, político mesmo, né, já que ele enfrenta uma resistência de partidos, né, de partidos tradicionais, mesmo dentro do Congresso. Vão ficar em cima dele ali, né? Certamente. Agora, professor Walter, já que a gente está falando dos Estados Unidos, Trump, a eleição do Trump muda alguma coisa nas relações dos Estados Unidos com o Brasil? Isso chega para a gente de que maneira? Então, a eleição do Trump, ela representa, digamos assim, um fato que o mundo ainda está tateando o que vai acontecer. Essa é a verdade. Mas eu enxergo uma oportunidade para o Brasil, do ponto de vista comercial, no sentido de que o Trump, na medida em que ele começa a estabelecer estratégias de acordos bilaterais, não tão no sentido de que, olha, os Estados Unidos, uma grande parceria com os países potências
da Europa, e sim, digamos assim, essa ação mais individualizada por parte do Estado norte-americano abre uma oportunidade comercial ao Brasil, por exemplo. Né? Então, não necessariamente, né, o governo Trump pode trazer prejuízos econômicos ao Brasil, ou políticos ao Brasil. Né? Porque há uma nova dinâmica nas relações internacionais está sendo construída. Né? Quando Donald Trump decide, por exemplo, questionar... por exemplo, tivemos recentemente, né, quando ele recebeu a Angela Merkel, né, a liderança alemã mais importante da Europa, né, e atritos dentro dessa relação, significa então que, olha, ok, se eu tenho problemas com a Europa aqui, por que não a América Latina? Então, isso representa uma janela de oportunidade, né, que pode estar se abrindo. Dentro de toda digamos assim, de toda a dificuldade em desvendar o que vai ser de fato o governo Trump, acho que nem o norte-americano sabe, né? Há sempre uma oportunidade. Legal. Vamos voltar um pouquinho para o curso, Isabela? Vamos sim. E, professor, qual que é a história das relações internacionais contemporâneas? Focando na história mesmo. Então, o campo das relações internacionais contemporâneas, o campo das relações internacionais em si é uma área que ganha muita força no pós-Segunda Guerra Mundial. Na medida em que no pós-Segunda Guerra Mundial o mundo mergulha na chamada Guerra Fria, que vai até a queda do Muro de Berlim, né, a bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, estudiosos, principalmente norte-americanos, eles se debruçaram em criar um campo específico, singular do conhecimento chamado relações internacionais, né? Começa com determinado tipo de campo teórico do realismo, mas ao longo dos anos 70 e 80, esse campo teórico ele vai se alargando e particularmente com o processo de globalização nos últimos 20 anos, 30 anos, o que acontece? As relações internacionais, ela se amplia e chega para outros países, como no próprio Brasil, América Latina, China. É um campo, digamos assim, em ampla ascensão. Né? Em ampla ascensão, é um curso muito procurado, por exemplo, nas universidades europeias e também é crescente no Brasil. Bacana. É crescente a quantidade de cursos, de ofertas de cursos de relações internacionais. É inerente do processo de globalização em que o mundo vive cada vez mais, o processo de internacionalização, ele não é possível frear o processo de internacionalização. Dessa forma, o estudo das relações internacionais, ele tende também a se expandir, a acompanhar esse processo de realidade. Né? Bacana. Você já deu alguns exemplos, né, de profissionais com formação em diferentes áreas que podem tirar benefícios aí desse curso. A gente falou de direito, eu mesma me lembrei de jornalismo. Jornalismo, é claro. Mas que outras áreas, professor, podem agregar aí os conhecimentos dessa especialização? Eu acho que aparece, né, como nós conversamos anteriormente, né, o direito, acho que o comércio exterior, o jornalismo, história também, a administração, né, uma boa gestão hoje, né, quando o gestor ele estabelece um plano estratégico para a empresa dele, inclusive empresas, não estou falando multinacionais, transnacionais, estou colocando também empresas de médio porte, pequeno porte. O processo de exportação, ele é um processo que está aí, o mundo inteiro, pequenas empresas exportam, né? Nesse sentido de que a questão da oportunidade para a exportação, ela é absolutamente fundamental. Por que a gente vai se satisfazer com apenas o mercado interno? Com 200 milhões de brasileiros, se nós podemos ter mais de 5, 6, 7 bilhões de pessoas para comprar. Então, nesse sentido, o gestor, né, o curso de administração, ele precisa, digamos assim, é uma maneira dele enxergar o processo de internacionalização como oportunidade para o próprio negócio. Muito bom. Então, professor, como está o cenário do Brasil no ambiente internacional? Comenta-se muito no Brasil hoje no mundo uma série de processos judiciais com a própria Operação Lava Jato que aconteceu nos últimos anos aqui. Né? Eu acho que o segredo, digamos assim, uma boa política, de uma construção, passa mesmo num cenário de dificuldade, a gente transformar essa dificuldade numa oportunidade. Então, se tem um lado que está à mostra do Brasil no mundo, de olha, tivemos problemas de corrupção na relação entre governo e empresas, ao mesmo tempo há um processo também investigativo e punitivo
desses grupos, o que demonstra, digamos assim, que passa uma mensagem no mercado internacional e para as relações internacionais de que aqui as instituições elas estão funcionando. Agora, desculpa, mas eu tenho que pegar carona nesse finalzinho, porque já estamos a 1 minuto do fim do programa. Essa última operação da Polícia Federal, a carne fraca, parece que não está colaborando muito. Na verdade, a maneira como as autoridades brasileiras estão lidando com essa operação, não parece que está soando muito bem lá fora, né? Como é que você está vendo isso, professor? Eu entendo que se as autoridades brasileiras, né, estabelecerem uma ação no sentido de controle desses casos em que aconteceu um comportamento não adequado, isso fortalece a médio e longo prazo a imagem do setor econômico brasileiro. Ou seja, então, houve um problema, um interesse de resolver. Houve um problema, mas na medida em que as instituições elas se movimentam no sentido, né, de enfrentar e resolver o problema, é o que eu coloquei anteriormente. Na medida em que há uma ação positiva, corretiva, isso para a imagem acaba sendo positivo, no final das contas. Então tá. Professor, para finalizar, o senhor pode repassar quando será ofertado o curso de Relações Internacionais Contemporâneas aqui em Itajaí? Claro, né? O curso será ofertado então no campus Itajaí. As aulas ocorrerão, né, sempre às sexta-feiras e também aos sábados, sexta-feira à noite, sábado durante o período da manhã e também até 15h30 da tarde aos sábados. O início das aulas na segunda quinzena de maio e reforçando as matrículas até a última semana de abril. Então é isso, ótima oportunidade para muitas áreas profissionais aí. E a gente quer agradecer, então, a participação do professor Walter Barbieri Júnior, professor que coordena a especialização em Relações Internacionais e é coordenador do curso também, né, de graduação. Não, eu sou coordenador apenas da especialização em Relações Internacionais Contemporâneas. Obrigada pela participação, então, professor. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do nosso curso. Então tá bom, até o próximo programa.